Eu vou convidar vocês um pouquinho a conectar com a sua intenção, né? Qual o motivo que estão aqui hoje, o que desejam levar para a sua vida a partir do nosso encontro e ofertar esse momento que vai ser tão lindo, tão bom, né? Para o nosso crescimento e para que a gente seja bênção aí na nossa vida para todas as outras pessoas. Então eu estava no começo até lendo uns versos aqui que eu recebi assim, por inspiração há muitos anos, né? E eu intitulei de Nova Consciência, que já vai dando para a gente um pezinho de conexão, né? É assim, ó, que minhas palavras sejam bálsamo, que meu olhar seja mel, que meu toque seja mágico, que meus atos sejam dádivas, que meus passos sejam bênçãos, que minha aparência seja luz, que minha vida seja paz e que tudo isso seja para tornar o outro ser humano mais feliz e para fazer do mundo, esse velho mundo de Deus, um lugar melhor para se viver. Muito belo, né? Assim, se a gente pegar cada frase dessa e procurar praticar, todo dia um pouquinho, né? Buscar amansar um pouco, né? A nossa agressividade e ter uma aparência mais tranquila, pacífica, né? Enfim, tudo que a gente puder fazer para amenizar a nossa vida, o nosso sentimento, os nossos relacionamentos, com certeza fará com que a nossa vida vai ficar melhor, né? O mundo só vai ficar melhor a partir de cada um de nós ficando melhor, não é verdade? E aí, gente, lembrando que o Mais Consciência nasceu para ajudar a estruturar a nossa vida material a partir de uma perspectiva de conhecimento, né, de sabedoria, de reflexão, de ter uma base mais profunda na maneira de ver a vida e de ver as pessoas e a gente mesmo, né? E essa proposta da gente se reunir às quintas-feiras nesse horário é só para isso, para que a gente, com as nossas reflexões, consiga criar esses momentos de tranquilidade, de serenidade, que fazem despertar assim, o amor dentro de nós, por nós mesmos, por toda a criatura, né? Então, vamos iniciar o nosso trabalho e eu fiquei até com algumas questões da semana passada para continuar hoje, mas houve mais pedidos para a gente comentar sobre a ansiedade que está sendo gerada nesse momento agora, né? Vocês veem, a gente já está começando o mês de junho e ainda há pessoas bastante ansiosas com essa questão toda. É claro, não é para menos, tudo ficou pela metade, né? Salários pela metade, às vezes sem salário, tanta coisa, e essa questão financeira ela pega tanto, né? Por outro lado, essa quarentena, colocando todo mundo dentro de casa, pelo menos em grande parte do dia, isso também está gerando bastante conflito. Mas eu vou convidar vocês para olhar essas questões sempre com um olhar assim mais profundo, né? Por que tudo isso acontecendo? Se a gente for analisar pelo lado externo, há um jogo de forças aqui na Terra. E para que esse jogo de forças? Justamente para a gente aprender a lidar com o inusitado, aquelas coisas que chegam que para nós antes não nem existiam, né? E que trazem tantas incertezas. E aí nós nos vemos assim muito apertados, né? Porque nós temos que dar respostas inteligentes, eficientes para esse momento, né? Nós não podemos ficar à deriva e nem à mercê de medo. Por que tanta ansiedade, né? Por que tanta ansiedade, tanto medo, né, gente?
Como eu já comentei em outras ocasiões, né, nos nossos outros encontros, a gente tem que ter uma decisão, né? Eu vou ficar à mercê dessas coisas todas, ou eu vou desenvolver uma fortaleza interior onde eu vou me refugiar, né, e me proteger de tanta coisa assim que vem do lado de fora. Então, mais uma vez, eu convido vocês a fazerem essa reflexão, né? Até que ponto eu já decidi que eu quero ser forte, que eu quero ter sabedoria para agir nesses momentos, mas onde que eu busco essa sabedoria? Porque eu tenho que ter onde buscar, não é verdade? Desde sempre houve no planeta Terra pessoas guiando a nossa pessoa para algum lugar, né? Pessoas boas e más. E a gente precisa escolher a quem seguir. Isso não tem como, né? A gente manter uma vida gostosa, sadia, se a gente não está seguindo um ponto de força, não é? Então, né, Renata? É isso aí. Se eu me guiar por algo que seja forte, Lívia, oi, bem-vinda. Algo que seja lúcido, não tem por que eu balançar diante das situações que vão chegando, não é verdade? Aí, pessoal, quando a gente pensa, o que vai ser o meu baluarte, né? O que vai ser? É uma igreja? É uma Bíblia? Né? É um super-herói? Né? Então, nós precisamos de escolher o que vai ser a nossa inspiração, quem que vai ser a nossa inspiração para a gente beber dessa fonte, não é isso? E se eu bebo dessa fonte, naturalmente eu me fortaleço, não é? Agora, uma coisa que eu entendi, isso é meu, pessoal, eu que entendi, eu passei por 4 religiões, foi muito bom para mim, porque em cada uma eu aprendi uma quantidade de coisas e 4 religiões apresentando facetas diferentes da espiritualidade, me fez criar um conjunto de coisas, né, que me deram um entendimento mais profundo. E foi indo que até eu compreendi que, na verdade, eu não preciso de uma igreja para encontrar a Deus. Eu precisei, mas não preciso mais, né? E isso quer dizer que todos nós, quando ainda não sabemos encontrar a divindade dentro de nós, que é esse ponto, essa certeza de que justamente porque eu tenho isso em mim, que é a vida, que é a inteligência, que é a razão, que é o conhecimento, que é a sabedoria, preciso ir fora mais, não é verdade? Mas é um longo caminhar para chegar nesse entendimento. Nós precisamos estudar muito. E não só estudar, praticar as coisas, não é? Por que eu fico com ansiedade? Por que eu fico com medo? Porque eu não sigo o que a consciência me diz, porque ela já está lá falando com a gente há muito tempo, mas nós não seguimos, né? Então, vou citar exemplos simples, né? Eu estudando, entendi que as coisas doces, ou seja, o açúcar é uma droga. Fui viciada em açúcar muito tempo e o açúcar é muito gostoso, mas ele vai nos levar à depressão, à ansiedade, porque ele é viciante, né? E ele é o nutriente de todos os vermes dentro do nosso corpo. Então, quanto mais açúcar, mais verme, né? Quanto mais verme, mais queremos açúcar. E um verme no nosso corpo, ele está roubando a nossa energia, não é? Então, como que eu posso estar sem ansiedade e sem perturbação nenhuma se eu tenho um corpo carregado de micro-organismos inferiores puxando a minha energia, querendo viver através de mim, né? Isso é um ponto. Aí a gente sai para uma comemoração, a gente toma uma cervejinha, aí, bom, chega a hora de parar, né? Ah, não, vou tomar só mais uma, né? A consciência já falou, chega, né?
Tá bom assim? Não, só mais uma, tem a saideira. Então, nós vamos cedendo a todas as coisas que nos tiram o nosso equilíbrio e a nossa fortaleza. Então, como eu não consigo ser dona de mim e me controlar diante de todas as coisas do mundo que me chamam, eu vou cair, né? E eu com a saúde ruim, com o corpo cheio de coisas que não são exatamente adequadas, né, ao organismo, porque não sendo nutrientes vão nos deixar sem saúde e sem sossego interno, então não tem como a gente não temer essas coisas que estão anunciadas para vir aí, né? Primeiro a gente fica dentro de casa. Oi, Josi, bem-vinda! A gente fica dentro de casa, fica sem ver as pessoas, não tem um abraço, não tem uma comemoração, não tem nada. Se a gente não tiver força interna, a gente vai cair, né? Vai ficar tudo muito difícil, não é? Oi, Jaque, querida, bem-vinda. Então, essas reflexões nós temos que estar permanentemente fazendo, porque nós próprios tiramos o equilíbrio de nós, né? Pelo corpo físico, através de nutrientes e de coisas que a gente não deveria estar nem usando e nem comendo, né? Tipo também tinta no cabelo, tipo esmalte na unha, maquiagem, todas essas coisas são carregadas de metais pesados e o nosso corpo absorve, não vai dar para funcionar direito, entende? Então, ansiedade tem a ver com essas duas coisas, a minha má postura mental e a minha má postura física, não é? Como é que eu vou fazer? Aí eu vou para o relacionamento, toda intoxicada, toda mal-humorada ou toda ansiosa, e no relacionamento eu não sei acolher, eu só sei criticar, eu só sei julgar, né? Porque ele é assim, porque ela é assim, porque fez isso, porque fez aquilo. Então a gente está constantemente magoado, chateado, sabe? Espiritualmente é um peso isso. Como que eu lido com a minha vida e com os desafios que a vida está trazendo se eu continuo com esse peso, né? O peso não me deixa receber aquela orientação que a consciência permanentemente nos dá, né? A consciência toda hora fala conosco. Às vezes fala, tenha paciência, filho, ou então vai lá, fala isso, fala isso. E a gente não tem coragem, a gente não vai, porque eu não sei como é que vai reagir. Nós morremos de medo de tudo. Por quê? Porque a gente não está conectado aqui com o interno, né? Nós não descobrimos como lidar com essa força que está disponível aqui tempo integral para nos inspirar, né? E nos dizer, para esse lado não dá, para esse lado dá. Ela diz, mas eu não quero seguir. Quando eu não quero seguir, não tem como, né? Não adianta, a inspiração tá lá me contando porque eu não quero seguir. Bom, mas o que que eu faço então, né, com esse estado no qual me encontro, já que está tão custoso viver assim, né? Os relacionamentos lá muito perturbadores e desafiantes, os filhos, né, as finanças. Bem, o que que eu quero para a minha vida? Eu quero encarar, né? Quero encarar? Quero resolver? Estou disposta? Porque se eu estiver disposta, aí qualquer barreira que chegar, eu vou olhar para ela, vou medir o tamanho dela, vou medir o meu tamanho, né? E ver como que as coisas funcionam. Eu me lembrei de uma coisa aqui que eu vou contar para vocês, como a vida é, né? Eu estava fazendo um vídeo sobre arquétipos e o vídeo era sobre o arquétipo da serpente. E eu procurei muitos vídeos no YouTube para eu entender a serpente, outras pessoas, o que estavam postando para eu ter um conhecimento mais apurado, né? E eu me deparei com um vídeo de uma moça que tinha como animal de estimação uma cobra. E a cobra dormia na cama com ela, né?
E a certa altura, ela começou a estranhar o comportamento da cobra, porque a cobra começou a dormir espichada, ficar espichada do lado dela, né? Oi, Jaque, que bom, obrigada. Então, a cobra começou a ficar espichada do lado dela, assim, né? E ela procurou um veterinário para saber o motivo da cobra estar ficando espichada do lado dela. Aí o veterinário falou: não, ela tá só medindo o seu tamanho para ver a hora que ela vai poder te engolir. Vocês já pensaram, né? Então, se a cobra é o arquétipo, o símbolo da nossa mente, a nossa mente uma hora nos engole, gente, sabe? É, Josi, é isso aí, Renata, é isso aí. Uhum, né? Então, a cobra é o símbolo da nossa mente. Né? Se a nossa mente procurar o equilíbrio, porque olha que interessante, a cobra ela rasteja, né? Ela vai serpenteando, não é? Mas ela serpenteia, mas ela segue numa direção reta, não é? E a gente deveria serpentear numa direção reta, porque o que acontece? Se eu estou muito brava, né, com alguém, na minha família, pode ser o marido, o filho, seja lá quem for, e eu estou muito brava, então eu estou caindo para o demais, né? A agressividade bastante. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retornar para cá, para eu não perder o meu rumo, que é assim. Eu tenho que retornar para cá, aquietar, virar, ficar manso um pouco, né? Sair de tanta agressividade, vir para a mansidão e depois voltar para o caminho do meio. Então, a gente vai para cá e para cá, para cá e para cá, procurando ajustar a vibração, né? Isso é o que traz o equilíbrio para nós, entende? Senão a cobra vai nos engolir, isso não tem dúvida. A ansiedade é isso, quer dizer, é aquele momento que eu não me centro, que eu estou muito para um lado, eu preciso de voltar para cá. No geral, a gente sai de um oposto e passa para o outro, sabe? Então, de repente, eu daquela agressividade toda, eu passo a ficar apática. Pode olhar quem às vezes tem uma crise violenta e bate, espanca, depois ela fica quieta um tempão. Né? Porque viveu um extremo demais, não tem outro jeito, vai cair para o outro. Então, até quando que a gente vai ficar de extremo em extremo? Não tem jeito. Né? Enquanto a gente não vir aproximando do equilíbrio, do caminho do meio, nós não vamos sair desse padrão de medo, desse padrão de ansiedade, né? Mas o que é que vai me trazer para o meio, gente? São as análises que a gente vai fazer, né? Eu comentei isso também na outra ou nas outras. Nós temos que ter aquele momentinho em que a gente entra para o quarto, fecha a porta sozinho, né? Ali a gente vai analisar nossas questões. Essa pandemia está me deixando aterrorizada, está me deixando insegura. Como que eu vou fazer? Então a gente começa a agitar a mente. Como? Mas eu vou falar uma coisa para vocês, nós temos que entender uma coisa. O como não nos pertence, sabe? É, isso mesmo, os extremos não são bons não, mas às vezes eles são necessários para sinalizar que a gente justamente está fora, né? Agora, do momento que eu entro para o meu quarto e vou analisar minhas questões, falo, nossa, eu estou perdendo a cabeça fácil demais. Oi, Vanessa, bem-vinda. Estou perdendo a cabeça fácil demais, eu preciso me olhar. Preciso me entender, mas estou mesmo, afinal está acontecendo isso, eu não estou conseguindo não perder a cabeça. Então eu preciso entender o meu momento, é ou não é? Eu preciso entender que eu estou perdendo a cabeça. E daí, o que tem? Não é normal, não? Eu não vou culpar por isso, me culpar e nem ficar preocupado, porque isso é absolutamente normal, porque o que está vindo... a gente ainda não tem resposta para aquilo. Então não é natural ter medo, não é natural ter ansiedade, mas eu não preciso permanecer assim, não preciso ficar fazendo isso crescer. Então o que eu vou fazer? Eu vou sentar e vou me analisar. Gente, eu preciso respirar fundo, porque eu estou perdendo a cabeça, eu estou perdendo a consciência. Aí eu respiro, né?
Bom, da hora que eu me entendo, da hora que eu começo a analisar minhas questões, nesse momento, aí sim eu começo a pegar um pezinho de calma. Porque se eu me entendo, eu já falo, nossa, percebi que eu estou muito agitada, preciso encontrar uma maneira de me reorganizar. Não é, pessoal? Com certeza. Ah, mas eu não sei nem como, não posso pagar o terapeuta, e não pode sair para a rua, a igreja está fechada, e eu faço o quê? Eu tenho meu interno. É lá no meu quartinho, eu sozinha, que eu vou falar, então, pai, conta aí para mim, Senhor, conta aí para mim. Ou minha alma, conta aí para mim. Né? Como é que você quer chamar? É seu anjo de guarda? Você quer chamar de centelha divina? Você quer chamar de pai? Você quer chamar de Senhor? Você quer chamar de seu guia? É tudo a mesma coisa. É a porta para a divindade. E é de lá que vem todo o conhecimento e toda a informação, né? Então, se eu estou aqui dentro da minha casa agora, eu estou dentro da minha casa, eu conheço tudo que tem dentro dela, né? Se me perguntar, eu sei onde que está isso, onde que está aquilo, onde... então tudo que está aqui eu conheço. E eu estou dentro da divindade. Tudo que está nela eu posso conhecer. Ela tem todo o conhecimento, todas as possibilidades. Eu só tenho que solicitar. Pai, diga aí para mim, anjo de guarda, meu anjo guardião, por favor, me ilumina, me guarda, me zela. A gente não fala essas orações. Conta aí para mim o que me é dado fazer nesse momento, porque eu estou aflita. Eu não estou conseguindo diluir a minha aflição e ficar mais calma, né? Então, se eu pego uma Bíblia e leio, lá está escrito, já falei isso com vocês, Pai, filha, quieta-te, sabe que eu sou Deus, né? Uai, então, então tá, vou ficar quieta, e aí? Aí eu começo, aquele burburinho na minha cabeça. Gente, esse burburinho na cabeça é só para te mostrar o que tá lá que você não resolveu. Acorda de noite aquele monte de coisa na cabeça, é para você olhar o que você não conseguiu resolver. Então tem coisas que tá lá há 20 anos e a gente não resolveu. Tem um bloqueio lá há 20 anos que não resolveu. Tem um medo lá que tem 50 anos que não resolveu. E aquilo vai ficar repetindo. Então, tudo que a nossa boca não fala e que a gente não conseguiu traduzir em uma coisa mais, como fala, que resolveu, né? Em uma resolução, vai ficar rodando lá até eu achar um jeito. Mas o jeito não sou eu que acho, é a divindade que me sopra. Vocês entendem isso? Dá para entender? Quem acredita? Quem acredita nisso? Hein? Quem acredita que a divindade sopra? Quem nunca teve um momento que de repente falou assim, gente, por que eu não pensei nisso antes? Esse por que eu não pensei nisso antes é uma prova de que veio uma orientação interna para você e você não deu. Antes não tinha prestado atenção no que vinha, dessa vez você prestou atenção, né? Então, é isso aí, tem que acreditar mesmo, gente, porque é assim que funciona. Então, a partir de agora, vamos acabar com essa ansiedade, vamos entrar lá para o nosso quarto e olhar as coisas que estão lá, movimentando nossa cabeça. Eu não estou gostando mais desse trabalho, eu estou achando esse trabalho cansativo, né? Mas eu não tenho medo de olhar para isso e medo de mudar de trabalho, porque não está tendo nem trabalho, vamos dizer assim, né? Quer dizer, entre aspas. E aí eu não olho aquilo, aí eu deixo para lá. Não vou pensar nisso agora não. Mas é agora que é para pensar, porque é agora que chegou. É para eu pensar, não para eu ficar como? É para eu analisar. Mas eu me sinto assim porque eu não tenho novas habilidades. O que eu vou fazer? As habilidades que eu tenho me dão isso que eu tenho. Então eu descubro, então eu preciso me preparar. Eu preciso fazer um curso, eu preciso fazer um estágio, aprender alguma coisa com alguém, não é?
Isso mesmo, Josi, só buscar e a conexão acontece. Exatamente, não é assim que a gente faz com a internet, né? Você abre lá o seu navegador e lá você busca tudo que você quiser, seja no YouTube, seja no site de alguém, né? Seja no Google, seja onde for. É só fazer a conexão e selecionar o arquivo que quer e vai fazer o download dele, né? O computador, a televisão, o rádio, esses aparelhos são exatamente réplicas de como funciona nossa mente. Então, a gente é uma estação receptora e transmissora de energia, né? E criadora também, porque quando a gente está pensando, a gente está criando, não é? Então, nós vamos usar isso a nosso favor ou não? Ou vamos fingir que não temos isso? A Cristina fingia demais, porque a gente não está fingindo, não. A gente não está sabendo é conectar. Ah, melhor assim, né? Então, nós não estamos sabendo nos conectar com a essência interna. É só fazer silêncio, criatura. Fora do silêncio não tem como. E olha que às vezes até no meio do burburinho a divindade, né, vai introduzindo coisa ali no meio que se a gente estiver atento, a gente descobre. Então, a coisa principal para nós é respirar, né? Não é respirar? Porque quando você respira e vai respirando de um jeito que realmente você enche o seu abdômen, né, Jô? Você que trabalha com massagem aí, sabe, quando a gente respira abdominal, né, você tem uma respiração mais profunda e depois deixa os pulmões se encherem. O sangue, o que acontece nessa hora? Ele começa a ser oxigenado e as impurezas que estão lá, as toxinas, vão ser depois exaladas na expiração. Então, cada expiração que a gente fizer bem, até o estômago ficar bem apertadinho, assim, que não tem mais nenhum arzinho lá, está jogando para fora todas aquelas toxinas que o oxigênio trouxe lá da célula, né? Então, a respiração, além de dar a vida para nós, ela é desintoxicante. E o sangue oxigenado oxigena o cérebro. Um cérebro oxigenado não tem ansiedade. A mente não fica ansiosa. A gente precisa compreender essas coisas, gente. Nós temos a vida nas nossas mãos. Não vale a pena passar esse sofrimento que a gente está passando. Deixa a quarentena, deixa o vírus, deixa o que for, tá aí na vida, normal. Eu só tenho que entender que eu tenho que me posicionar diante dessas coisas com calma. Com certeza que a divindade está no comando e está nos instruindo, né? Então, olha para vocês verem como as coisas são belas e como elas funcionam. Com essa pandemia, que para mim não é pandemia nada, mas insistem em dizer que pode ser, então, se quiserem que seja, né? O que está vindo a público? Que a humanidade está com pandemia mesmo de falta de vitamina D, né? Então, hoje está sendo largamente difundida a questão da vitamina D. Nós estamos sendo alertados. Denise, bem-vinda. Nós estamos sendo alertados continuamente por seres muito inteligentes, pesquisadores, médicos experientes, né? Mostrando para nós que a falta da vitamina D nos deixa com depressão, nos deixa sem saúde. Todas as doenças autoimunes, elas estão aí por falta de vitamina D. E os médicos falam que 40 é um nível ótimo de vitamina D. Não é o mínimo, é o mínimo. O bom é 100, aquela medidazinha no sangue, né? E eles estão mandando a gente tomar 10.000 unidades por dia se não for no sol. Então, o que é que nós vamos fazer? A gente não faz nada disso, nem toma a vitamina e nem vai para o sol, ué. Não quer ter ansiedade? O corpo está sem nutriente, não tem hormônio de felicidade lá. É o hormônio de felicidade, a oxitocina, né?
que a vitamina D joga isso demais na corrente sanguínea, que nos deixa para cima, alertas, né, vivos. Então eu ouvi uma live do professor e médico Cícero Coimbra, e ele falou com todas as letras. Eu estou aqui colocando a minha reputação em jogo, né? Porque é com isso que eu vou falar, né? Se eu ministro uma dose de 600.000 unidades de vitamina D, eu normalizo o sangue da pessoa, o nível excelente de 100, de 80 de 100, em questão de minutos, né? Aí tá, alguém da minha família foi na farmácia encomendar essa dosagem. Sabe o que a farmácia falou? Você tá ficando louca, isso não existe. Ah, isso aí só vou fazer com receita médica. Então, gente, olha, Daninha, tudo bom? Então, o que que a gente vê? Há um total desconhecimento dessa questão até pelos médicos. Mas o doutor Cícero Coimbra, eu vi uma outra reportagem, né, Aureliana, querida amiga que passou isso pra gente. Ele disse que quando ele se formou, ele foi questionado porque ele gostava de pesquisar, ele queria saber mais desses assuntos e ele era aconselhado a ministrar remédios. E ponto. Mas ele ficou chocado com isso e ele gosta de pesquisar, ele foi parar na Suécia, né? Acho que a Suécia, e na melhor universidade da Europa, e foi ser pesquisador lá. Então, o que aconteceu? Ele descobriu essa coisa arada toda. Curiosamente, a gripe HN1, que era a gripe espanhola, que matou gente demais no mundo, era uma época em que a humanidade estava carente de vitamina D, que havia muito raquitismo entre as crianças. Os pais iam trabalhar, tempo de guerra, deixavam as crianças trancadas dentro de casa, as crianças não tomavam sol. Então, gente, nós temos que entender essas coisas, mas quem que vai contar para nós? Nem os médicos sabem disso. Vocês já pensaram, né? Aí, isso mesmo, a Aureliana está aconselhando assistir a live do Dr. Coimbra. É no canal da doutora Gisela Savioli, ela é uma nutricionista maravilhosa, lá no YouTube, gente, doutora Gisela Savioli. E eu coloquei hoje no meu perfil do Facebook. Se digitar Maria Cristina Rosa, vai achar lá as duas coisas. A live dela e esse texto que ele escreveu também, tá? Ô Renata, obrigada, bem, que você está adorando. Isso mostra que você se preocupa, ou melhor, se ocupa em se ilustrar, em buscar informações que resolvam a sua vida. Você está de parabéns, e todos vocês que estão aí, né, me ouvindo aí, podendo a gente conversar. Porque, na verdade, a única coisa que a gente precisa fazer é isso, buscar conhecimento e aplicar na nossa vida o que a gente aprende, né? Eu estava rindo de mim porque eu vi no espelho que daqui para cá eu tô morena e daqui para cá eu tô branca. Porque eu ponho as costas no sol primeiro, né? E tomo sol nas costas inteiras, depois eu viro e tomo sol das pernas para baixo, né? Para preservar o rosto. Enfim, então eu fiquei rindo disso. Mas o que é que a gente tem que fazer então? Eu estou com um quadro de ansiedade? Estou. Então eu vou olhar minha alimentação e vou olhar os pensamentos que estão lá, todo o meu conteúdo psicológico, todos os traumas que estão lá, vou olhar para eles. Eu tô com raiva assim daquela pessoa, morro de medo daquela outra pessoa, eu tenho medo de morrer. Igual uma pessoa que eu atendo, ela e a companheira dela, eu achei graça porque elas falaram, nós estamos com medo de morrer. Né? Gente, morrer a gente vai mesmo, né? E não é o Covid que vai nos matar se não for essa morte que está determinada para nós. Não parar de ter medo de Covid, parar de ficar ansiosa com Covid, porque se eu tiver que morrer por ele, eu vou. Né? Eu vou estar com o meu sistema imunológico baixíssimo, que é por isso que as pessoas morrem de Covid, segundo o doutor Coimbra. É encontrado faixa de 17 e 20 o número de vitamina D nelas.
É pouco demais. Ele falou que a partir de 37 no sangue não pega Covid mais, ou não pega nenhum vírus. Então, vocês entendem? Nós precisamos de informação. Nós precisamos de estudar, não é isso? Então, gente, vamos estudar. Vamos estudar, ué. Nós nos libertamos é pelas informações. E a gente está no século da informação. Nós entramos na era da luz. A era da luz, ela nos traz todas as informações que nós precisamos. A internet está assim. Está assim. Se a gente quiser informação, a gente não sai mais daquele YouTube. Se quiser informação científica da medicina, é só ir no Google acadêmico. Só de cloreto de magnésio tem 9.000 estudos lá. Eu fui lá ver. Aquele de prata, a prata coloidal tem mais de 7.000 trabalhos mostrando o uso de prata coloidal. Então, a vitamina D tem um absurdo de trabalhos mostrando a questão da vitamina D. Então, só não se instrui quem não quer, né? Porque a gente está com a internet aí à nossa disposição, né? É uma coisa tão simples e ao nosso alcance. O sol é gratuito. Nós não precisamos de pagar remédio nenhum, nós não precisamos de ir a médico nenhum para tomar sol, né? É só, bom, quem não tem quintal tá passando apertado agora, né? Mas sai pra rua de máscara, mas sai de bermuda, sai cavado, né? Tem que pôr o corpo no sol, gente. Não tem erro não, né? A ansiedade vai sair de carreirinha, viu? Pelo menos um bom contingente dela, né? Já que grande parte da ansiedade se deve a um organismo que está malnutrido e intoxicado. Obrigada, amiga Aureliana. Eu estou aqui passando o que eu aprendo para vocês, né? Muita gente não tem paciência de estudar, muita gente não tem tempo de estudar. Gente, eu adoro fazer isso. Eu nasci justamente para estudar e para contar o que eu estudei. Porque tá cheio de gente que não tem tempo, tá cheio de gente que não gosta de ler, mas que gosta de ouvir. Então, se gosta de ouvir, eu tô aqui para falar, né? Alguma pergunta? Então, gente, vamos estudar, vamos pesquisar, porque se a gente cuidar da saúde do corpo e cuidar de ter ensinamentos para nossa mente, a gente sai de qualquer encrenca, a gente passa por qualquer fase, sabe? Sem desesperar, sem ficar ansiosa, tem que ter paciência, né? Tudo é uma construção, né? É micose de unha, sabe? Acaba, é impressionante, acaba. Um pouco de tempo usando, pinga lá na unha assim, incrível. E todas as questões, todas as doenças, elas são provocadas por parasitas, né, por bichos. Então, tendo uma coisa que os mate, a gente vai ficando melhor, né? É verdade, autoconhecimento é vida nova todo dia, isso mesmo. Gente, sou apaixonada, né? Sou apaixonada com essa área da vida, tenho o maior prazer de estar aqui falando com vocês. Gostaria que muita gente estivesse ouvindo, né? Porque o que eu falo? Eu tenho uma profissão, eu atendo em consultas e muita gente fala, nossa, mas eu não estou podendo consultar agora. E eu fico, assim, pesarosa, porque profissão é profissão, eu tenho que cobrar pelo meu trabalho, né? Mas aqui uma live não me mata de jeito nenhum, né? E eu posso passar tanta coisa que ajuda, não é verdade? E as pessoas não vêm. Não é estranho isso? Então, paciência, né? Eu estou procurando, assim, dar estímulos, dar informações, né? Estou procurando inspirar. Aí, pessoal, vamos divulgar, né, essa live, quem puder, convidar pessoas na próxima vez, não é? Lembrando a vocês que eu criei 2 trabalhos novos na numerologia, que é a vivência numerológica, justamente para ficar uma coisa mais em conta para as pessoas que não estão podendo arcar com os meus serviços, né? Eu faria uma live agora, uma reunião agora com os números, mas as pessoas não fizeram suas inscrições. Então tá tudo bem, tudo certo, né? Eu ofereço as oportunidades. Quem quiser pega, quem não quiser não pega, né? Mas eu também estou fazendo a individual
por áudios do WhatsApp, que é muito interessante, deu muito certo também, tá? Então, essas duas eu faço pelo preço de R$ 50, eu acho que ajuda demais, né? Conta essas coisas para as pessoas, né? Vamos fazer isso alastrar, alcançar mais gente, porque quanto mais pessoas equilibradas sobre a Terra, o mal bate em retirada rapidinho, não é? A gente não precisa de nem ir para a rua, a gente precisa de se posicionar corretamente. À medida que a gente se posiciona corretamente, se acalma, tudo em volta acalma também e as coisas começam a florescer novamente, tá bom? Gente, beijo grande, viu? Muito obrigada, né? Pela presença de vocês, por me ouvirem.